Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos percorrendo o nosso itinerário, onde Deus está a nos falar através do livro dos Provérbios. E nesta caminhada nós nos encontramos ainda na fase inicial, no prólogo, mas já podemos sentir e ver na nossa vida os frutos que a graça de ouvir a voz da sabedoria nos concede. Dentro do prólogo deste livro dos Provérbios, nós estamos na seção em que a sabedoria aparece pela primeira vez como uma personificação e aparece em público. Estamos no penúltimo versículo desta sessão e, coincidentemente, o penúltimo versículo do capítulo 1. Hoje nós vamos meditar Provérbios, capítulo 1, versículo 32, que diz assim: Pois a apostasia dos insensatos os matará, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Percebamos, amados irmãos e irmãs, a sabedoria continua advertindo-nos e mostrando as consequências da insensatez e da tolice. A sabedoria, ela fala de realidades bem precisas. A apostasia dos insensatos os matará. E o que vem a ser apostasia? Apostasia consiste exatamente no abandono da fé, consiste em abandonar o seguimento ao Senhor, consiste em abandonar a lei de Deus, em não dar ouvidos à voz do Senhor. A apostasia, portanto, consiste num pecado contra a virtude da religião. Portanto, o apóstata é aquele que, tendo conhecido o Senhor, tendo vivido com o Senhor, tendo encontrado Deus na sua igreja, tendo experimentado da graça, mesmo assim decide abandonar a Deus, abandonar a igreja, abandonar a sua santa lei. A palavra nos diz, este versículo nos diz, a apostasia dos insensatos os matará. Primeiro identifica os apóstatas, aqueles que abandonam a fé, como insensatos. Aqueles que não têm sabedoria, que não possuem sensatez. E em seguida, este mesmo versículo diz, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. De qual tranquilidade aqui, a qual tranquilidade aqui, este versículo se refere? O que quer dizer a tranquilidade dos tolos? A indiferença da vida, a procrastinação que consiste no mal dos nossos dias, a falta de ânimo, de fervor no seguimento a Deus, no serviço a Deus. Vejam bem, o abandono da fé mata o insensato. A tranquilidade dos tolos os destrói, ou seja, a procrastinação, a ausência do ânimo, a ausência do fervor, a indiferença da vida. Aqui nós poderíamos identificar essa tranquilidade com o pecado capital da preguiça.
esse pecado que paralisa o homem, esse pecado, ao paralisar o homem, o afasta de Deus. Por que o afasta de Deus? Porque a relação do homem com Deus é um caminhar. E o preguiçoso não está disposto a caminhar. O preguiçoso, portanto, é tolo. Aquele que não quer se envolver com Deus é tolo. E aquele que se afasta de Deus, o apóstata, é insensato. Esse versículo do livro dos Provérbios me faz recordar uma outra passagem bíblica. Lá ao final da carta, do capítulo 10º da carta aos Hebreus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala assim. No capítulo 10º, versículo 26. Se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados. Aqui está falando do perigo da apostasia. Aguarda-nos apenas um julgamento tremendo, diz o versículo 27, aguarda-nos apenas um julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os rebeldes. A carta aos Hebreus aqui está nos advertindo, mas espera, Fabiano, nós somos pecadores, nós pecamos. A carta está dizendo que se nós pecarmos voluntariamente, com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifícios pelos pecados? É isso mesmo. Que tipo de pecado é esse? É óbvio que aqui se trata do pecado do afastamento de Deus, da rebelião à ordem de Deus, da rebelião ao direcionamento da parte do Senhor. E a carta aos Hebreus está nos advertindo que um julgamento tremendo aguarda aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que tentam impor sua vontade ao Senhor e não se submetem à vontade de Deus. Pois bem, ainda neste capítulo 10º da carta aos Hebreus, o versículo 32 diz assim: Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havíeis sido iluminados, suportastes um combate doloroso. A vida da graça é vida de combate, a vida de fé é vida de combate. Aqui o autor da carta aos Hebreus faz uma exortação para não abandonar a fé, mas lembrar-se do combate inicial que foi travado quando, lá no despertar da fé, quando o homem passa pela tomada de consciência de que, sendo cristão, pertence ao Senhor, quando tem um encontro vivo, real com o Senhor. O autor da carta aos Hebreus chama a recordar-se deste duro combate e a perseverar neste duro combate. Por isso que lá no versículo 35 diz assim: Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. Não perder a segurança da esperança em Deus. Porque esta esperança em Deus é segurança para nós, é âncora de salvação e nos faz permanecer no Senhor. Não abandonemos a fé. Não abandonemos a fé, não nos tornemos insensatos, não nos tornemos apóstatas, devido às demoras de Deus, devido ao fato de Deus não atender aos nossos pedidos ou não atendê-los imediatamente. Não abandonemos a fé devido ao fato de não alcançarmos de Deus aquilo que pretendemos alcançar. Não abandonemos a fé por julgar um peso sobre-humano, um fardo sobre-humano, seguir as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor. Não abandonemos a fé porque Deus está ao nosso lado, porque Deus nos dá a vida pelo seu mandamento, pela sua palavra, porque a sua graça não nos falta.
Não caiamos na falsa tranquilidade, a tranquilidade dos tolos, a tranquilidade de adiar para amanhã tudo aquilo que precisamos fazer hoje, a tranquilidade de responder hoje ao chamado do Senhor, a tranquilidade de não responder, melhor dizendo, não responder hoje ao chamado do Senhor. Não caiamos nessa tranquilidade que nos torna indiferentes à vida, que nos torna incapazes de perceber a beleza, as coisas boas que acontecem na vida, aquilo que Deus vai proporcionando para nós e que nos faz apegarmos somente às coisas ruins, às coisas negativas, que nos torna pessimistas. Não nos apeguemos a este tipo de tranquilidade. Não nos tornemos indiferentes ao chamado de Deus. Deus nos chama a segui-lo com amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, não nos tornemos insensatos e tolos. Não apostatemos, ou seja, não abandonemos a nossa caminhada de fé. E se você que me ouve, que me assiste nesse momento, por acaso algum dia fez parte da caminhada de fé, frequentou a igreja, engajou-se e hoje, por uma decepção, por medo, por não ver atendido seus pedidos, abandonou, retorne. É insensatez estar longe de Deus. É insensatez não estar na casa do Senhor, não estar com a família do Senhor, ainda que os membros desta família tenham causado tal decepção, ainda que os membros desta família, devido às suas falhas, aos seus pecados, tenha causado seu afastamento. Não se abandona a família e não se abandona muito menos a família de Deus. Nós não estamos na igreja, nós não frequentamos a igreja movidos pelos homens, pelos irmãos, pelas irmãs, por aqueles que juntamente conosco fazem esta caminhada. Nós estamos na igreja por causa do Senhor, por causa de Cristo. É Ele que deve ser sempre a nossa meta e é dele que não devemos nunca tirar o nosso olhar. Se conservarmos o nosso olhar voltado para Cristo, teremos a graça de suportar com paciência e com fervor as fraquezas dos irmãos. Seremos capazes de corrigir no espírito de caridade, sem nos vermos como detentores da verdade, seremos capazes de corrigir aqueles que erram. Não nos tornemos insensatos, não nos tornemos tolos. Deus quer sim que nós tenhamos uma certa tranquilidade. Não essa tranquilidade descrita aqui no versículo, que é a tranquilidade que nos puxa para o mal, que é a tranquilidade que nos leva a sermos consumidos, tragados pela preguiça espiritual. A tranquilidade que Deus quer nos conceder é a sua paz. É a paz de nos relacionarmos com Ele, de estarmos com Ele. É a paz de termos tudo ordenado dentro de nós. A esse respeito, eu quero finalizar chamando a atenção para uma reflexão de Santo Agostinho, na sua obra intitulada A Cidade de Deus, no livro 19, no capítulo 13, o número 1, Santo Agostinho define o que é a paz. Santo Agostinho diz assim para nós: a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. A paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Esta é a tranquilidade que Deus quer nos conceder. Que tranquilidade, Fabiano? A paz. Porque a paz é a tranquilidade da ordem. E o que é a ordem? A ordem, diz Santo Agostinho, é a distribuição dos seres iguais e diversos, assinalando-lhe a cada um seu lugar
A ordem, portanto, para utilizarmos aqui uma linguagem filosófica e teológica, a ordem, portanto, amados irmãos e irmãs, é a disposição das coisas de acordo com o seu fim. O nosso fim último, a meta para a qual caminhamos, é Deus. Deus criou o ser humano para isso. A ordem, portanto, consiste em nós mantermos o nosso olhar na meta que é Cristo. A ordem, portanto, consiste em ordenar todas as coisas, todos os nossos afetos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções, no Cristo, no Senhor. É essa tranquilidade que Deus quer nos conceder. É essa tranquilidade que Deus quer assegurar para nós. De modo que a cada dia sejamos homens e mulheres libertos, homens e mulheres livres, homens e mulheres que vivem em harmonia consigo mesmos, com Deus e com os irmãos. Homens e mulheres onde os afetos não estão desordenados, onde as emoções não estão desordenadas. Homens e mulheres que buscam no Senhor a sua paz. Como dizia São Paulo, Cristo é nossa paz. Homens e mulheres que abandonam a falsa tranquilidade. A tranquilidade do adiar para amanhã os nossos compromissos, as decisões que precisamos tomar. A tranquilidade de não realizarmos aquilo que Deus espera que nós realizemos. Essa não é uma verdadeira tranquilidade. Essa é a tranquilidade dos tolos. Essa é a tranquilidade que nos leva à autodestruição. Que o Senhor, portanto, nos conceda a sua força, a sua graça, para permanecermos firmes, perseverantes, para podermos assim chegarmos à nossa meta, para podermos travarmos o bom combate e conquistarmos a coroa da glória, a coroa da justiça. Neste sentido, eu quero finalizar com o versículo final do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a conservação da nossa vida. Guardemos a fé, perseveremos, porque somente assim teremos a vida verdadeira, somente assim seremos realmente felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.